Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Cenário Entrevista, programa que é transmitido no canal 8.2 da Rede Onda Digital e também fica disponível na plataforma do YouTube da Cenário Amazônia. Mas antes de eu apresentar o nosso convidado de hoje, eu gostaria de te convidar a seguir as nossas redes sociais que estão aparecendo aqui no seu vídeo. Agora sim, eu vou apresentar o nosso convidado de hoje. E quem é o nosso convidado de hoje é Lelande Barroso de Souza, analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Ele iniciou a carreira em 83, quando começou o curso de Direito na Universidade Federal do Amazonas. Atualmente é professor em diversas universidades aqui do estado, servidor do TRE há 32 anos, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, é mestre em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí, Santa Catarina, pós-graduado em Direito do Estado pela Universidade Cândido Mendes, graduado em Estudos Sociais e em Direito pela Universidade Federal do Amazonas. Lelande Barroso, seja muito bem-vindo ao Cenário Entrevista. Muito obrigado, eu agradeço muito ao convite, é um prazer estar aqui, participar contigo desse programa. Muito obrigado pela gentileza do convite. Lelande, antes da gente, me permita lhe chamar assim, né? Claro. Antes da gente falar um pouquinho da tua carreira, a gente gostaria de te conhecer um pouco mais da tua história de vida. Como é que foi o seu ingresso na carreira jurídica? Já tinha alguém na família ou você foi o primeiro a desbravar? Então, eu fui o primeiro, mas eu fui muito incentivado por meu pai e meu avô. Eu sou de Eirunepé, aqui do Amazonas, Eirunepé, e lá nós não tínhamos advogados, então meu pai era rábula, naquela época havia essa figura do rábula, que era uma pessoa que não era formada em direito, mas que atuava nesta área, fazia inclusive tribunal do júri, e meu pai era um apaixonado pelo direito, meu avô também era tabelião, que era outro apaixonado pelo direito, e conseguiram passar para mim esta paixão. É evidente que durante todo o meu tempo naquela época, grupo escolar e ginásio, me ocorreram muitos pensamentos de profissões a seguir. Eu pensei em ser engenheiro, eu pensei em ser físico nuclear, eu pensei em ser marinheiro, mas depois que eu comecei a estudar mesmo, que chegou no momento do vestibular, que eu vim para Manaus para estudar, a minha paixão mesmo eu vi que era o direito. Então eu prestei vestibular para direito e não me arrependo da escolha. Direito é paixão. E realmente eu sou apaixonado pelo direito. Realmente, direito ele proporciona, né, um leque, né, de Sim. ramos para a gente. E como é que foi o direito eleitoral? Né? Foi a partir mesmo do concurso ou você já tinha essa vocação? Não. Durante o período de faculdade, a minha paixão foi o direito penal. Eu tive a felicidade de ser aluno do professor Félix Oloá, que é um homem porque eu tenho grande admiração, um professor porque eu tenho muita admiração mesmo, que dava uma aula espetacular de direito penal. O homem dominava como ninguém direito penal e era dono de uma oratória muito bonita. Então a minha paixão durante todo o curso foi o direito penal. E eu pretendia, logo que graduar, advogar nessa área do direito penal. E advoguei por muito pouco tempo, porque logo em seguida eu comecei a fazer concursos. Em seguida eu me apaixonei pelo direito constitucional. Tanto é que eu fui fazer pós-graduação em Direito Constitucional e no meu mestrado a ênfase foi em Direito Constitucional. E eu trabalhei antes na Justiça Federal. Eu fui por 3 anos, eu fui aprovado no concurso para a Justiça Federal, trabalhei por 3 anos na Justiça Federal e só depois eu fui para o Tribunal Regional Eleitoral. E aí me apaixonei ali pelo direito eleitoral. E de lá não saiu mais. Não saiu mais porque, como eu disse, foi paixão mesmo, né? Eu juntei o direito eleitoral com o direito constitucional, são essas as duas disciplinas que eu ministro junto com a ciência política na faculdade e são as minhas paixões. Boa parte da sua vida dedicada ao serviço público, especialmente ao Tribunal Regional Eleitoral, né? E as eleições, né? Famoso por Sim. coordenar as fiscalizações da propaganda, né, eleitoral. O senhor é praticamente um patrimônio do TRE. Como é que você se sente? Eu me sinto muito feliz, muito confortável.
com todo o conhecimento que eu adquiri trabalhando com o direito eleitoral lá no TRE, e também pelas amizades que eu fiz, o reconhecimento também, é claro, de algumas pessoas, pelo trabalho que eu tenho prestado à Justiça Eleitoral durante todos esses anos. É alguma coisa muito gratificante. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as eleições. Vai se mudando, né? Cada eleição muda um pouquinho e foram sendo extintas algumas regras, né? No que concerne à propaganda eleitoral. Sim. Bem, o direito eleitoral ele vem se aprimorando, e a justiça eleitoral também. Eu digo sempre para meus alunos na faculdade que o direito eleitoral e a justiça eleitoral, eles têm como objetivo garantir a lisura das eleições, preservar a vontade do eleitor, que o resultado que sai das urnas seja de fato a vontade do eleitor. E a justiça eleitoral, especialmente o Tribunal Superior Eleitoral, ele foi caminhando no sentido de tornar a disputa eleitoral cada vez mais igualitária. Então, eleições é algo muito caro, propaganda é algo muito caro, então o TSE acabou caminhando na sua jurisprudência para julgar inconstitucional algumas espécies de propaganda que poderiam quebrar esse equilíbrio entre a disputa eleitoral. Depois, essa jurisprudência do TSE foi colocada pelo Poder Legislativo na lei, mas a princípio foi a Justiça Eleitoral quem foi aprimorando assim o próprio direito eleitoral, né? Então é verdade que muitas espécies de propaganda hoje são vedadas, o que talvez tenha tirado assim um pouco, né, daquela festa toda que eram as eleições, mas isso foi com o objetivo de tornar mais igualitária a disputa, de tornar a eleição menos cara. Porque antes tinha aqueles showmícios, né? Aquelas distribuições de brindes, né? Tinha toda, como você diz, toda aquela festa, né? Mas isso só favorecia os grandes e quem estava no poder já. Exatamente, veja, showmício é uma coisa muito cara, propaganda através de outdoor é algo muito caro. Então a Justiça Eleitoral foi, através do TSE, como eu disse, né, julgando que essas espécies de propagandas eram inconstitucionais, eram ilegais, e foram sendo vedadas. Hoje está na lei isso, né, que é vedado o showmício, que é vedada a propaganda através de outdoor, mas de fato iniciou-se com um processo de construção jurisprudencial pelo Tribunal Superior Eleitoral. Eu não poderia deixar de perguntar, no governo passado, e aí eu me refiro ao governo federal, o sistema eleitoral, né, as urnas, chegou a ser questionado. Você atua há 32 anos, né, no TRE, em eleições também. É seguro? Qualquer pessoa que faça um mínimo de comparação, um mínimo de estudo entre como eram as eleições na época daquela urna de lona e como passaram-se as eleições na época da urna eletrônica, não tem nenhuma dúvida quanto à segurança da urna eletrônica. A urna eletrônica ela é inviolável. É impossível tu violar essa urna eletrônica. A urna eletrônica é um aparelho que tu chegas, e eu estou falando aqui o chefe da sessão lá, ele liga a urna eletrônica na tomada. A urna eletrônica, ao ser ligada, imprime uma zerésima, que é dizendo ali que não tem nenhum voto nela. E ali podem presenciar isto os delegados de partido político, os fiscais, a OAB, o Tribunal de Contas, todo mundo pode fazer essa fiscalização. E aquele aparelho de urna eletrônica está ligado apenas naquela tomada. Então, tu imaginares que alguém pode ingressar na urna eletrônica, hackear a urna eletrônica, é a mesma coisa que tu imaginares que alguém pode hackear o teu micro-ondas lá na tua casa. Isso não existe. Então a urna eletrônica ela é inviolável. E é também só por seguro. pura má fé, alguém divulga, alguém faz propaganda, alguém faz campanha contra a urna eletrônica. Causou todo um transtorno, porque muita gente, sim, até hoje,
acha que não é seguro. Por Muita isso eu gente fiz até hoje. essa pergunta, né, esse questionamento, acho que é até válido, para que cada vez mais a gente leve a informação verdadeira, né? Sim, é para claro. que o eleitor, ele acredite, porque essa é a única forma, né, da gente fazer realmente mudanças e transformações, que é através Sim. do voto, né? A urna eletrônica ela é impossível de ser hackeada e, além disso, o voto depositado ali ele é totalmente auditável. Como eu disse, quando tu ligas a urna eletrônica, ela emite a zerésima dizendo, olha, aqui não tem nenhum voto. E no final da votação, quando encerra, ela já dá o resultado. Então, também quem está ali, novamente, de partido político, os delegados fiscais, eles recebem aquele resultado. Então, não tem como alguém ali alterar aquilo depois de fornecido resultado pela urna eletrônica. Não tem como. É absolutamente seguro. Ou seja, fake news, né? Fake news total. Que bom que isso já foi praticamente superado e quanto mais a gente puder fortalecer, né, essa informação verdadeira, a gente vai fazer. Ainda com relação às eleições, né, que é algo que você participou e sabe bem as evoluções que tiveram, né, dentro do processo eleitoral. Eu queria que você falasse um pouquinho do que hoje nós vivemos, né? Vamos falar assim das 4 últimas eleições, né? A cada 2 anos, praticamente, há uma mudança, uma alteração. Como é que você avalia isso? E aí eu lhe pergunto como, né, como professor, não só como, né, analista do TRE, mas como profissional da área jurídica. Sim. Então, no Brasil, a cada 2 anos nós temos eleição. Isso é bom. Eleição é sempre bom. Eleição é um processo, é um mecanismo de fortalecimento da democracia. Então, é bom que temos eleições, porque apesar de ser eleições a cada 2 anos, mas a eleição que acontece a cada 2 anos é para encerrar uma legislatura de 4 anos. Então, nós estamos, ano que vem, por exemplo, temos eleições para eleições municipais, em que nós vamos votar para prefeito e vereadores. Foi há 2 anos da eleição do ano passado, mas nós estamos encerrando uma legislatura de 4 anos do mandato de prefeito e do mandato de vereadores. Então, isso é bom, porque são eleições em que nós estamos fortalecendo a democracia. Participação popular nisso aí é importantíssimo, né? O voto é a maneira, não é a única maneira, mas é a maneira com certeza mais eficaz de exercício da soberania popular. É quando nós, o povo, vamos lá e elegemos aquele que nós queremos que nos administre pelo período de 4 anos. E isso é fundamental, porque esses homens vão governar as nossas vidas. Então é necessário participar, escolher com consciência. E durante todo esse período, é claro, também há mudança na legislação, num processo, às vezes, de aprimoramento, outras vezes num processo de retrocesso, mas isso também faz parte do jogo democrático, né? O poder legislativo está aí e a função dele é legislar. Agora, compete a nós, o povo, sabermos elegermos esses homens que vão, como eu disse, fazer leis que vão moldar as nossas vidas, né? O direito, ele é um instrumento, você é advogado, o direito, ele é um instrumento de conformação da vida em sociedade. O direito, ele é um instrumento de adaptação social. O direito, ele procura nos conformar né, nas nossas vidas. Então, nós temos que eleger pessoas que vão elaborar essas leis, que vão nos adaptar em sociedade, conformar as nossas vidas em sociedade, pessoas que tenham condição de elaborar essas leis, pessoas que tenham compromisso com aquele projeto que nos levou a votar neles. Por isso que o voto é importante. Acho que eu vi uma palestra sua falando que voto branco e voto nulo não vale nada. Absolutamente nada. Toda eleição veiculam aquela mensagem de vamos votar em branco, vamos votar nulo, que nós anulamos a eleição. Pura bobagem. Voto em branco e voto nulo não conta para absolutamente nada. Não tem nenhuma influência na eleição. Ele não conta para partido nenhum, ele não contribui com o mais votado, não. O que pode acontecer é de, se nós não votarmos, nós transformarmos a eleição do legislativo
eu vou tomar como exemplo o ano que vem que temos eleição para vereadores, e os vereadores eles são eleitos pelo sistema proporcional. O que acontece é que se nós decidirmos não votar para vereador, por exemplo, aquela eleição que era proporcional se transforma em majoritária, e aí ganha quem tem mais votos. Então é possível que a pessoa que tem uma família mais numerosa se eleja, ao contrário da minha vontade, que era que ninguém se elegesse. Então o voto em branco, o voto nulo não influi em absolutamente nada, não anula a eleição, não tem peso nenhum. O que o eleitor tem que fazer é escolher criteriosamente em quem votar, votar com consciência, sabendo do que pode acontecer depois, né? Das consequências do voto dele, do peso do voto dele na vida dele durante 4 anos depois. Durante todo esse tempo, né, de atuação, você tem visto que tem diminuído as irregularidades que são praticadas pelos candidatos? Ou tem aumentado ou tem utilizado de artifícios? Eu diria as irregularidades, alguns sempre praticam, né? O que tem aumentado é uma fiscalização, talvez, pela Justiça Federal e pelo próprio eleitor. Agora, irregularidades sempre haverá. Sempre haverá. Por isso exemplo, aí aquela não sujeira tem de Santinho, né? Sim. Isso é recorrente, Isso é recorrente. algo que já sabe Houve que é um período que diminuiu e voltou a aumentar. Eu não sei se com essa polarização que houve no Brasil, eu não sei se com todo esse problema, esse ódio que aflorou nessa disputa toda, nós voltamos a ter muitas irregularidades, aquele derrame de santinhos, isso voltou a aumentar. Embora tenha fiscalização pela Justiça Eleitoral, pelo Ministério Público Eleitoral, mas aumentou muito. Volta e meia, passado o processo eleitoral, aí o TRE divulga aquela lista de um monte de candidato que tem que pagar, né? Sim, multa, né? Tem que pagar multa. Isso é um crime, né? Um crime. Eleitoral e também ambiental, né? Se a gente for ver, né? A poluição. Eu queria que você comentasse, em rápidas palavras, qual a sua avaliação sobre essa mini-reforma que está sendo chamada, né? Que está em discussão agora no Senado. Foi aprovado pelos deputados federais e agora seguiu para o Senado, que fez leves alterações, mas também retrocederam em alguns aspectos no que tange à participação de mulheres. A minha avaliação dessa reforma eleitoral é que ela era absurdamente desnecessária. Nós já tínhamos um Código Eleitoral aprovado pela Câmara Federal, que está tramitando no Senado Federal, e esta reforma, essa mini-reforma eleitoral, ela não contribui em absolutamente nada com o aprimoramento da democracia, ela não contribui em absolutamente nada com o aprimoramento do sistema partidário, ela não contribui em absolutamente nada com o princípio da lisura das eleições, ela não contribui em absolutamente nada com o princípio da transparência nas eleições. Essa reforma eleitoral ela foi elaborada, ela foi feita apenas para facilitar a vida de alguns que pretendem concorrer nas próximas eleições, para facilitar a vida de alguns partidos que tinham dívida com a justiça eleitoral. Essa reforma eleitoral era absolutamente desnecessária e não traz nenhum benefício para a democracia, como eu disse, para o princípio da lisura das eleições, para o aprimoramento dos partidos políticos, absolutamente desnecessária. Algumas alterações que estavam propondo lá, isso pode ser feito através de resolução do próprio TSE ou TRE, né? Não se faz necessário ficar tramitando como se fosse, né, um projeto. E como eu disse, né, tem o Código Eleitoral já aprovado na Câmara, que é completo, e que está no Senado. Poderia-se dar prioridade à tramitação do Código Eleitoral e talvez depois um debate muito maior, né? Mas essa reforma não melhora em nada o nosso sistema. Tá certo, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta, porque eu quero que você fale, né, as suas impressões a respeito dessa PEC da anistia. Esse perdão que todos os partidos que cometeram irregularidades
no que tange ao financiamento, né, de campanhas femininas e também para cota de negros, né? A gente volta daqui a pouquinho, mas antes, olha, não deixa de seguir aqui as nossas redes sociais, mas a gente volta já já. Com responsabilidade, jornalismo profissional pautado na técnica, a Rede Cenarium cumpre a missão de falar da Amazônia para o mundo. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade da informação, a revista Cenarium conquistou a certificação da ISO 9001, se tornando a primeira revista eletrônica de notícias com selo de qualidade. A revista física também possui o selo internacional normalizado para publicações seriadas, o ISSN. Com profissionais espalhados pela região norte, a Cenarium tem representantes em Roraima, Rondônia e Pará, com atuação jornalística e foco nos 9 estados da Amazônia. As premiações e reconhecimentos também já fazem parte dos 3 anos de existência de um dos veículos de comunicação que já está entre os principais canais jornalísticos da região. A Rede Cenarium está presente em todas as plataformas com o site Revista Cenarium, Agência Cenarium Amazônia e TV Cenarium Amazônia. Com uma grade de programação especial, os produtos entregam ao público conteúdos autorais embasados na técnica jornalística, abordando pautas sobre o bioma amazônico e os povos tradicionais da Amazônia para o mundo. Estamos de volta com o Cenarium Entrevista, que hoje recebe o analista judiciário do TRE Amazonas, Lelande Barroso. A gente conversou no bloco anterior um pouquinho sobre a história de vida dele e a gente falou também sobre eleições, sobre a reforma e ficou uma pergunta no ar, que foi: qual é as impressões, né, do Lelande a respeito da PEC da anistia? Toda lei que vem para anistiar, você tem que perguntar e pensar sobre o que ela está anistiando, né? O que está sendo anistiado? E você tem que conhecer um pouco da história do que está sendo anistiado. No caso dessa PEC, o que se está anistiando? Está anistiando partidos políticos que não cumpriram com as suas obrigações legais. Você não está anistiando partidos políticos que, por uma situação adversa, não cumpriram com suas obrigações legais. Não. São partidos políticos conhecedores da lei, que participam a cada 2 anos de eleições. São partidos políticos que, com a Constituição de 88, foram tremendamente fortalecidos e que não correspondem ao que a Constituição de 88 lhes deu. Essa é uma grande verdade. Os partidos políticos no Brasil, a maioria deles, e nos estados, não correspondem à força, às atribuições, à importância que a Constituição de 88 lhes deu. E, por isto, e só neste ponto, apenados pela Justiça Eleitoral. E o que você está anistiando? Exatamente essa desorganização. Você está premiando essa desorganização, essa falta de cuidado dos partidos políticos com as suas prestações de conta
é preciso que o povo saiba que partido político recebe, e o povo até tem uma noção, que partido político recebe uma quantidade imensa de dinheiro público e ele tem a obrigação de prestar contas desse dinheiro que ele recebeu público à Justiça Eleitoral. Então, quando o partido político não consegue explicar o que ele fez com esse dinheiro público, ele é condenado pela Justiça Eleitoral a devolver esse dinheiro público ao Tesouro Nacional. E o que está sendo anistiado com essa PEC? É exatamente isto. É retirando dos partidos políticos a obrigação de devolver aquele dinheiro que ele gastou irregularmente, o dinheiro público que ele gastou irregularmente, ao Tesouro Nacional. Então isso é um retrocesso. Isso é uma imoralidade. É uma vergonha. É uma vergonha. Infelizmente. Né? Agora vamos falar um pouquinho da docência, né? Você se divide entre as funções do TRE, mas também como professor. Conta pra gente como é que começou essa paixão em compartilhar o teu conhecimento, né, a tua experiência com os alunos. Eu sempre gostei muito de ler. Desde pequeno, meu pai e meu avô materno me criaram em mim um amor pela leitura. Então eu sempre li muito e eu achei que deveria, depois de ter acumulado tanta leitura, partilhar esse conhecimento, né? Então eu sempre tive vontade de partilhar conhecimento. Eu sempre gostei de ensinar, de dividir conhecimento mesmo. E um dia eu fui convidado pelo Francisco Balieiro, um advogado bem conhecido, que milita muito na Justiça Eleitoral. Ele estava dando aula num curso de Direito Eleitoral na Escola Superior de Magistratura. Ele teve que fazer uma viagem e me convidou para substituí-lo. E eu fui substituí-lo e gostei muito. E a turma também gostou muito. Mas ministrei aquele bloco, né, de Direito Eleitoral para aquela turma e parei. E depois eu fui aplicar uma prova substituindo o professor Paulo Feitosa no curso da UEA. E lá o professor Robério Braga ministrava Direito Eleitoral. E o Robério Braga teve que se afastar para doutorado, alguma coisa assim, não lembro bem a época. E a professora Lúcia Viana, que era coordenadora do curso de Direito, me convidou para substituí-lo. E aí eu não parei mais de dar aula. Desde lá não parei mais de dar aula. E não só em Direito Eleitoral, né? Mas sim, quais são as outras disciplinas? Aí eu comecei a dar aula de Direito Eleitoral na UEA, depois ministrei também Direito Constitucional, Ciência Política e Teoria Geral do Estado. Hoje está em quase todas as faculdades e universidades, né? Hoje eu dou aula na Santa Teresa e dou aula no La Salle, de Direito Eleitoral e Ciência Política. São faculdades novas, né, que estão aí no mercado, mas que tem um corpo docente bem gabaritado. Muito, muito mesmo. Tenho acompanhado isso. E por falar, né, em docência, eu queria que você falasse assim, uma avaliação que a gente está falando, né, de curso de Direito. Como é que você avalia hoje, né, os cursos de Direito? Porque existem, cada dia surge um curso, nem que seja online, né, são várias faculdades que surgem aí, às vezes para facilitar, às vezes caça-níquel. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa situação. Nós, de fato, temos uma quantidade muito grande de cursos de direito, isso daí é uma coisa criticável, né? Todo mundo critica isso, como surge um curso de direito a cada dia. E, de fato, quando você pensa e olha os alunos de direito, de fato a qualidade caiu um pouco, né? De fato a qualidade caiu um pouco. Eu percebo, nas faculdades que eu já dei aula, eu percebo que há dois problemas, né? E o primeiro deles é na qualidade do próprio aluno. O problema é que o aluno chega na faculdade sem base nenhuma. Eu já tive aluno na faculdade de Direito que lê muito mal. Ontem eu estava até conversando com minhas filhas pequenas e eu estava dizendo para elas assim, quem lê mal, fala mal, ouve mal,
escreve mal. Então, o aluno ele chega na faculdade de Direito sem nenhuma base. Sem noções básicas de sem português noções mesmo, básicas, né? exatamente, de português. Ele não tem um alicerce sobre o qual tu vais construir todo o edifício jurídico. Ele não tem isso. O aluno ele tem muita dificuldade de ler, ele tem muita dificuldade de interpretar, portanto, de falar e de escrever. E o curso de Direito é um curso que exige muita leitura, né? É só aquilo que o professor, eu digo sempre isso para os meus alunos, olha, o que eu falo aqui na sala de aula pode até ser suficiente, porque eu, não é falsa modéstia, eu procuro me preparar para dar uma aula. Eu nunca guardo meus rascunhos, eu nunca guardo nada para o semestre seguinte. Eu rasgo tudo e começo a preparar tudo novamente. Então, eu falo para os meus alunos que o que eu me preparo para dar uma aula para eles que beira a excelência. Então, eu digo para eles, olha, o que eu falo para vocês aqui em sala de aula, talvez seja o suficiente para vocês fazerem a minha prova. Talvez seja, mas lá para fora não é suficiente. Vocês têm que ler muito. Tem que se aprofundar. Tem que se aprofundar. Isso é necessário. Um professor disse para mim isso quando eu estava na faculdade e eu nunca esqueci. Direito é paixão e direito é leitura. É um curso de leitura e de leitura pesada. Se tu não queres ler, tu tens que fazer outro curso. E talvez os nossos alunos, eles não cheguem na faculdade de Direito com esse gosto pela leitura. Acho que vão pela formalidade, sim. pela questão assim de... porque é uma profissão antiga, mas que continua assim sendo muito nobre ainda. Com certeza. Né, na sociedade. E por conta desse baixo nível, né, dos estudantes, talvez seja isso o reflexo, na sua opinião, do baixo índice de aprovação no exame da ordem, porque não adianta nada o aluno ser bacharel, né, você se formar em Direito, mas não ter OAB, não pode exercer a profissão. Eu acho que até em razão da grande quantidade de cursos de Direito que tem, a grande quantidade de pessoas se graduando em Direito a cada semestre, a OAB necessitou, né, dificultar mais um pouco as suas provas, porque senão depois, daqui a pouco, nós teríamos advogados que não sabem nem ler. Então a OAB dificultou um pouco as suas provas. E em razão dessa deficiência do aluno ler, interpretar, o número de reprovação é muito grande. Eu digo sempre para os meus alunos também isso, olha, o exame da OAB, tu não estás concorrendo contra ninguém. Não é um concurso que tem lá um número de vagas limitadas que tu tem que tirar uma nota excepcional. Não, tu não estás concorrendo contra ninguém. É só tu ali. Tu tens que atingir aquela média e se atingir está aprovado. Mas os alunos têm uma dificuldade muito grande, né? E porque às vezes não sabem interpretar sequer a questão que foi formulada. Então, é necessário uma reforma educacional no Brasil, né, para a base, né, para ensinar nossos alunos a lerem, a gostarem de ler. Né. É porque já tem a lei, né, que não pode reprovar, né? Pois Aí passa de qualquer jeito, chega na faculdade ou na universidade e não sabe escrever, não sabe concatenar as ideias, né? Não tem um início, um meio e um fim, né? Uma conclusão, né? É algo eles não sabem ler e nem gostam de ler. Muitas vezes eu pergunto na faculdade, na sala, assim, quem gosta de ler, um ou outro levanta a mão, a maioria não gosta de ler. Né? Até chega a ser até hilário, né? O que você está fazendo aqui, né? Eu cheguei a ser assistente, né? Monitora, num preparatório, né? Para a segunda fase. E aí, sabe o que eu percebi? Eles não sabem manusear o vadimeco. Sim. Como é que vai fazer uma prova que te dá ainda a oportunidade de você, né, consultar? Isso é uma coisa gravíssima. A pessoa passou 5 anos dentro de uma faculdade, não abriu uma vez o vadimeco. Outro dia eu estava mesmo dentro de uma aula e eu comecei a perguntar quem gosta de Jorge Amado, quem gosta de Machado de Assis. Sabe nem o que é isso? E ninguém conhecia. Eu fiquei imaginando como é que alguém passou a vida inteira até chegar na faculdade sem conhecer Jorge Amado, sem conhecer Machado de Assis, né? 2 extraordinários escritores.
Eu acho que falta muito aquela questão assim. Eu estudei no colégio militar minha vida toda, né? No colégio militar do Exército, da 5ª até o último ano. E era obrigatório. Na 5ª série até o último ano, você era obrigatório a ter essas leituras, né? Da literatura brasileira. Você tinha que ler 6 livros cada. E olha que era pouco, né? 6 livros por ano, porque a gente fazia provas relacionadas àquelas obras, né? Então eu tive acesso e tenho até hoje esses livros, né? Que eu guardo algumas coisas como recordação e isso daí para mim é pérola. E hoje eu tento incentivar meu filho e ele não gosta de ler, né? Essa nova geração só quer estar no computador, no tablet, no celular. É bem difícil, né? E nem quer se interessar por essa profissão, tá? Não. Nem jornalista, nem advogado, ele quer essa área da tecnologia, né? É verdade, é verdade. Agora vamos falar da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, que você é membro, né? O que faz essa academia? A academia, a ABRADEP, a sigla é ABRADEP, ela tem uma função muito importante. Ela reúne eleitoralistas do Brasil inteiro, né? E é um espaço para debate, para estudos, para aprofundamento, né, do direito eleitoral e da ciência política. E nós escrevemos para jornais, para revistas, para livros, capítulos de livros e livros mesmo. Muitos colegas produzem livro de direito eleitoral, participamos de entrevistas, né? Então, o objetivo da ABRADEP, no fundo, é promover o debate e o avanço do direito eleitoral no Brasil. E ela tem feito isso muito bem, né? Todos os dias nós temos alguém escrevendo, alguém debatendo, alguém comentando as decisões do Supremo Tribunal Federal, alguém comentando as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, alguém comentando o que um político disse, o que foi debatido na televisão. Então, a ABRADEP ela tem contribuído para o debate, para o aprofundamento do direito eleitoral no Brasil. Você, inclusive, é articulista, né, da revista Cenário, escreve, né, tem uma periodicidade, né, que você escreve, mas além de escrever, né, para a revista Cenário, você não tem um projeto de fazer um livro? Porque é tanto conhecimento e experiência que você tem, ou já tem? Então, posso estar errada? Não, eu não tenho nenhum livro ainda. E isso é uma história interessante, porque eu sempre pensei em escrever um livro de direito constitucional e um livro de direito eleitoral. Meus alunos sempre falam: professor, o senhor dá uma aula tão boa, o senhor ensina com tanta facilidade, escreva um livro. E eu sempre pensei em escrever um livro de direito constitucional, um livro de direito eleitoral. E aí eu pensava, bom, eu vou escrever um livro bem profundo de direito constitucional, bem profundo de direito eleitoral. E aí um dia eu escrevi um artigo que foi publicado na revista Cenário, aquele artigo sobre a brevidade da vida e o processo, a duração razoável do processo. E uma aluna de direito levou aquele artigo para casa e a mãe dela, que é médica, parece-me que leu, né? E no outro dia ela me falou assim: olha, professor, minha mãe leu aquele seu artigo, ela ficou muito feliz que ela entendeu, ela não é do ramo do direito e entendeu. Eu pensei, puxa vida, então é assim que eu quero escrever quando eu escrever um livro, né? Eu quero escrever um livro que seja um livro que todo mundo leia e entenda. Então eu, como sou, assim, minha mãe dizia que eu sou escravo do horário, porque eu sou muito organizado, escravo do relógio. Então eu digo, vou escrever um livro, vou começar pela introdução. Escrevi a introdução, e aí deixei a introdução lá parada e fiquei pensando o que eu tinha de novidade para dizer em direito eleitoral. E foi na época que o Caetano Veloso lançou aquele CD dele, o livro, né? E nessa música do Caetano Veloso ele diz assim: e encher de vãs palavras muitas páginas e de mais confusões as prateleiras. E eu pensei, rapaz, eu estou escrevendo um livro de direito eleitoral, eu só vou fazer isso. Então eu parei com o meu projeto de escrever livro, porque eu pensei, eu não tenho novidade para dizer em direito eleitoral, eu vou dizer o que já disseram e vou encher de vãs palavras muitas páginas, de mais confusões as prateleiras. Vou deixar esse projeto aí parado por mais um tempo. E depois eu estava ouvindo também o Clóvis de Barros Filho, aquele filósofo que eu gosto bastante, ele tem muitos vídeos no YouTube e tal. E eu estava ouvindo o Clóvis de Barros Filho dizendo assim, que ele era um tradutor, né, de filosofia para os alunos dele.
Eu falei, e eu acho que eu também só sou isso, eu não sou um escritor de livros, eu escrevo artigos de opiniões, né, de opinião. Talvez poderia reunir numa coletânea todos esses artigos, eu acho que vale, é uma abordagem diferenciada. Porque são artigos curtos, de opinião, né? Não, e obra hoje, e livro, não é só aquela que você vai dizer em vários capítulos, né, dividir um assunto, por exemplo, sim, né, direito eleitoral em capítulos, mas você também pode fazer essa abordagem, né? Olha, eu te dando aqui uma sugestão, ótimo, porque eu quero ver uma obra sua publicada. É ótimo, muito obrigado pela sugestão. Esses artigos. Mas eu realmente me entendo hoje como Clóvis de Barros Filho, como um tradutor mais. Como um tradutor. Eu traduzo para os meus alunos o direito constitucional, o direito eleitoral, a ciência política. Mas é uma boa sugestão. De anuário, bota lá todos os artigos que foram feitos durante um ano. Porque eu já tenho alguns porque, como você disse, né? E eu acho que o objetivo é esse, se uma pessoa conseguiu compreender algo, eu acho que, para mim, por exemplo, já é uma grande vitória, né? E no caso, uma pessoa que não era da área e conseguiu compreender, eu acho que vale a pena. Fica aí a dica, hein? Muito obrigado. Eu quero ver esse livro ainda. Vou pensar sobre ela. Muito obrigado. A gente vai fazer um rápido intervalo comercial, lembrando que o Cenário Entrevista, ele é transmitido no canal 8.2 da TV Onda Digital e também no canal do YouTube da Cenário Amazônia. Olha aqui as nossas redes sociais, acompanha e a gente volta já já. Com responsabilidade, jornalismo profissional pautado na técnica, a Rede Cenário cumpre a missão de falar da Amazônia para o mundo. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade da informação, a revista Cenário conquistou a certificação da ISO 9001, se tornando a primeira revista eletrônica de notícias com selo de qualidade. A revista física também possui o selo internacional normalizado para publicações seriadas, o ISSN. Com profissionais espalhados pela região norte, a Cenário tem representantes em Roraima, Rondônia e Pará, com atuação jornalística e foco nos 9 estados da Amazônia. As premiações e reconhecimentos também já fazem parte dos 3 anos de existência de um dos veículos de comunicação que já está entre os principais canais jornalísticos da região. A Rede Cenário está presente em todas as plataformas com o site Revista Cenário, Agência Cenário Amazônia e TV Cenário Amazônia. Com uma grade de programação especial, os produtos entregam ao público conteúdos autorais embasados na técnica jornalística, abordando pautas sobre o bioma amazônico e os povos tradicionais da Amazônia para o mundo. Estamos de volta com o nosso último bloco de entrevista com o Leilande Barroso. A gente já falou da história de vida dele, da trajetória profissional, tanto no TRE, aqui em Amazonas, quanto na docência, porque ele é professor aqui das universidades e faculdades aqui de Manaus. Agora a gente vai falar, né, de uma dissertação sua que foi concluída em 2012, que trata do princípio da soberania popular e superação da obrigatoriedade do voto. Qual é a sua opinião sobre essa questão? Porque muita gente, né, questiona a democracia com a obrigatoriedade de votar. O que deve ser o dever de todo cidadão? Então, essa é uma questão antiga, muito debatida, e que muita gente reclama, muita gente é contra
a obrigatoriedade do voto. Mas, de uns tempos para cá, o debate parou, o debate cessou. Apesar de algumas pessoas continuarem reclamando da obrigatoriedade do voto, mas no campo do estudo mesmo, da ciência, você não vê mais quase ninguém escrevendo sobre isto, ninguém debatendo sobre isto, a obrigatoriedade do voto, né? Todo mundo parece que já pacificou de que o voto é um direito-dever e que nós temos a obrigação realmente, além do direito, de votar. E na minha dissertação eu tentei discutir isto e colocar em confronto o princípio constitucional, né? São duas normas constitucionais. Então eu tentei colocar em confronto o princípio da soberania popular com essa norma da obrigatoriedade do voto para mostrar que havia ali um conflito. Se eu sou soberano e soberania significa poder incontrastável, poder que não encontra limites, como é que este meu poder, ao mesmo tempo, é limitado? Porque logo em seguida, após prever que eu sou soberano, o legislador constituinte, então, me obriga a votar, né? Então, eu coloquei essas duas regras na minha dissertação em confronto para mostrar, minha tentativa, meu objetivo era esse, de mostrar que houve uma superação da obrigatoriedade do voto pelo princípio da soberania popular. E eu mostrava ali, em outras palavras, agora não científicas, né? Ela tem um rigor científico, porque é uma dissertação de mestrado, mas numa linguagem comum eu estava dizendo que o princípio da soberania popular e a obrigatoriedade do voto foi uma malandragem do Constituinte, que ao tempo que nos deu a soberania, lá em seguida logo retirou, que o povo não é soberano coisa nenhuma, que a nossa democracia representativa acabou o legislador criando tantos penduricalhos, né, que ela se tornou um adereço, e que o povo, na verdade, não é soberano, que esse princípio da soberania popular, ele é muito bonito, ele é muito legal para os juízes invocarem nas suas decisões, dizendo em obediência ao princípio da soberania popular. A gente tem que rir, né? Porque a gente que está atuando, né? A gente para sabe. Os políticos invocarem em seus discursos, né, o princípio da soberania popular, mas que na prática o povo não é soberano, né? Não só porque ele é obrigado a votar, mas porque esse fato que nós temos obrigados a votar nos torna apenas, nós, o povo, um instrumento de que nós temos que eleger aqueles que vão administrar o Estado. Além disso, depois de eleito, essas pessoas não têm nenhuma vinculação como eleitor mais. Essas pessoas se elegem com base num programa. E vou dar um exemplo bem simples. O presidente da República, o candidato a presidente da República, o candidato a governador do Estado, o candidato a prefeito municipal, eles têm obrigatoriamente, é um documento essencial, eles têm que apresentar, no momento de pedido de registro à Justiça Eleitoral, um programa de governo. Se eles não apresentarem esse documento, o registro deles pode ser indeferido, porque esse é um documento essencial. Então, eles apresentam o programa de governo. Mas se esta pessoa não cumprir absolutamente nenhum ponto daquele programa de governo... Está tudo certo também. Está tudo certo. O povo não tem nenhum mecanismo, nenhuma ação possível para cassá-lo, para revogar o mandato que concedeu a ele. A mesma coisa do Poder Legislativo. Os vereadores, os deputados estaduais, federais, senadores se elegem com um programa, mas depois eles se deslocam, né? Eles se desgarram desses programas, dessas promessas que fizeram durante as eleições, e se não cumprirem, o povo não tem nenhum mecanismo de cassar o mandato dessa pessoa, de revogar a procuração que eu passei dele para ele me representar. Nas aulas de eleitoral, eu dou sempre para meus alunos um exemplo assim bem radical mesmo. Eu digo para eles, olha, vamos supor, eu sou evangélico, mas vamos supor que eu fosse um evangélico ultra radical e que eu procure um candidato de um partido político que seja contra o casamento homoafetivo,
que seja contra o aborto, que seja contra o eutranásia, que seja contra tudo. E eu voto neste camarada, e depois desse camarada eleito, lá dentro, no Poder Legislativo, ele começa a defender exatamente o casamento homoafetivo, ele começa a defender a eutanásia, o aborto. E eu que votei nele, porque é exatamente o contrário disto, não tenho agora como nenhuma ação possível revogar o mandato que eu passei para ele. Ou então dizer assim, Então, meu voto não quero que contabilize mais. Então, vejam que a soberania popular, ela é um adereço que está na Constituição, mas que na nossa vida prática mesmo, ela não tem esse peso todo, né? Ela não tem esse peso todo. Muitos, né, artigos da própria Constituição que é atrelado a princípios e lá depois, no inciso, veda, proíbe. Né? É cheio de mecanismos para prender numa situação e você não tem como reverter. Né? Olha, um dos objetivos do programa não é só a gente contar a tua história de vida, falar da tua carreira profissional, mas também a gente conhecer, e a gente está falando, né? A gente conhecer como é a tua vivência na política. A gente já sabe que você é uma pessoa altamente politizada por ser, né, professor e por atuar também. Mas eu queria que você deixasse isso um pouco de lado, né, e desse a sua opinião sobre o cenário político nacional que hoje nós estamos vivendo. Cenário político nacional é algo que eu vejo assim com muita preocupação, porque este nosso sistema, ele precisa de mudanças e mudanças profundas, né? É quase esse nosso presidencialismo de coalição, essa quantidade absurda de partidos políticos que nós temos, não tem como justificar isso. Imagine que nós temos registrados hoje no nosso período eleitoral 30 partidos políticos. Não tem como justificar a existência de 30 ideologias. E isso não existe, né? Eu reconheço a importância dos partidos políticos, eu tento passar isso para os meus alunos de direito eleitoral, a importância dos partidos políticos, mas já começa a falha daí. O partido político ele deveria ser o espaço ideal para o debate democrático. Ele deveria ser, mas isso não existe no partido político, na maioria deles. Já começa, e pode quem quiser me criticar por isso que eu vou dizer, mas é uma verdade que eu observo há anos no nosso país, partido político tem dono. Partido político tem dono. Eu já recebi, em toda a eleição, eu recebo pessoas lá no Tribunal Regional Eleitoral, não que eu tenha poder para fazer alguma coisa, mas eles me procuram, recebo pessoas lá que vão reclamar que não tem espaço no seu partido político, que querem ser candidatos e não podem, porque o dono não deixa, que são candidatos, mas não aparecem na televisão, não vai no rádio, que o partido político não dá dinheiro para a campanha, que o partido político mal dá um pouquinho de santinho para distribuir. São pessoas que não têm espaço dentro do partido político. Então, na maioria dos partidos políticos, a pessoa não tem espaço para debater, para sair candidato. Então, o partido político deveria ser o espaço ideal para o debate democrático, na maioria deles, isso não existe, porque o partido é algo centralizado, tem um dono, tem um cacique, que é quem manda, que é quem diz quem serão os principais candidatos, para quem vai a maioria do dinheiro, para quem vai a maioria do apoio na propaganda. Então, já começa daí, né? Outro problema também é a própria legislação, né? Como eu disse, nós já temos um código aprovado, mas faz uma emenda aqui, outra ali, uma mini reforma aqui, outra ali para, na verdade, apenas satisfazer algum interesse, não para melhorar o sistema político, o sistema partidário. Então, o cenário político atual, eu vejo assim muito esgarçado, eu vejo com muita dificuldade, precisa o presidente da República de muita negociação e para negociar é muito difícil, é muito complicado em razão das diversas correntes e interesses
que tem, em razão do número de partidos políticos. Então, é um cenário bastante difícil, bastante complicado. A pessoa, para ser o chefe do executivo no Brasil, tanto em âmbito federal como estadual como municipal, tem que ser um bom enxadrista. Na verdade, né, os partidos políticos viraram empresas, né? Virou negócio, né? Fazer política hoje virou relação comercial, né? O que é muito triste, né? Muito triste. O partido político, como eu disse antes, ele recebe uma quantidade muito grande de dinheiro público, né? Do fundo partidário, em ano eleitoral tem o fundo para financiamento de campanha, mas em ano eleitoral ele fica recebendo aquela verba do fundo partidário. Então, criar partido político no Brasil é vantajoso, né? É vantajoso pelo que tu vai receber, pela possibilidade de negociações. É vantajoso ter partido político no Brasil. E pela possibilidade da anistia, né? Sempre que tiver muitas irregularidades nas prestações. Sempre que o negócio complicado, vem uma anistia para resolver. É muito bom, né? Brasil, né? Antes de encerrar, Leilândia, a gente vai fazer um rápido bate-bola, vou falar uma palavra e você me diz o que vem à sua cabeça e o que ela representa para você, tá bom? Okay. Eleições. Democracia. Direito. Direito é a nossa defesa contra a barbárie. Justiça. Justiça é a vontade permanente e constante de dar a cada um que é seu. Política. Política é a maneira como nós sobrevivemos, né? Como nós nos organizamos. Docência. Docência é a possibilidade de perpetuar o conhecimento. Você tem um sonho? Eu tenho um sonho de ver esse país muito melhor. Eu tenho filhos, tenho 2 filhas ainda pequenas, e é de vê-las vivendo nesse país com muito mais tranquilidade do que o que vivemos atualmente. Um medo. O medo é de isso não acontecer, de elas herdarem um país pior do que o que nós temos agora. Futuro. O futuro a Deus pertence, mas nós estamos aqui trabalhando. Família. Família é a base de tudo, é o nosso porto seguro. Religião. Religião é onde eu encontro Deus e tenho certeza que o jogo não termina aqui. Quem é Leilândia Barroso de Souza? Eu, um grande estudioso e um camarada. Leilândia, eu queria muito agradecer, né, a sua disponibilidade de estar conosco hoje, compartilhando um pouquinho da sua história, da sua carreira, né, e te agradecer e dizer que o espaço está sempre aberto. Eu aqui agradeço pela gentileza do convite, pelo tempo tão agradável de conversa, e eu também estou sempre à disposição enquanto tiverem paciência para me ouvir. Obrigada, viu? Nós ficamos por aqui, lembrando que o programa vai ficar disponível na plataforma do YouTube da Revista Cenário. A gente volta na próxima semana com mais um convidado inédito e as nossas redes sociais estão aqui para você nos acompanhar e ficar sempre muito bem informado. Até a próxima edição. Tchau!